Cada um de nós possui um valor único, uma força interna que muitas vezes esquecemos ou subestimamos. Em um mundo que nos bombardeia com ideias de como devemos ser, agir ou nos sentir, o estoicismo nos lembra que a verdadeira valorização começa dentro de nós. É um processo que requer olhar além das distrações externas, voltando-se para a essência do que realmente importa. Marco Aurélio certa vez disse: "O valor de cada um de nós está em quem somos, não no que os outros pensam de nós." E é essa verdade que nos guia para um novo nível de autovalorização. O estoicismo é um caminho antigo que ensina a redescobrir o poder de ser fiel a si mesmo, acima de qualquer circunstância. Não é sobre buscar validação, mas encontrar paz e força em nossa própria companhia. Quantas vezes nos deixamos levar por expectativas alheias, pelas opiniões de terceiros? Praticar o estoicismo é entender que o único julgamento que realmente importa é o que você faz de si. Ao nos conectarmos com a nossa própria essência, encontramos uma força inabalável, como um farol em meio às tempestades. A sabedoria dos antigos filósofos nos oferece práticas que ressoam até hoje, um conjunto de ações que transformam nossa relação com nós mesmos. Não é um caminho fácil, mas é poderoso e libertador. Epicteto nos lembra: a liberdade começa quando paramos de nos preocupar com o que não podemos controlar. E ao valorizar o que está em nossas mãos, nossa mente, nossas ações e nossa paz, reconhecemos o nosso verdadeiro valor. Ao longo dessa jornada, você descobrirá a riqueza de ser quem é, sem precisar das aprovações externas. Neste vídeo, exploraremos 9 práticas estoicas especialmente escolhidas para te ajudar a descobrir o seu verdadeiro valor. A cada prática, você será convidado a refletir e a se fortalecer, revelando um poder que sempre esteve presente em você. Se você deseja embarcar nessa jornada de autovalorização, comente aqui embaixo a frase secreta de afirmação: "Eu me valorizo." Deixe também seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo que transforma. Juntos, vamos construir uma comunidade forte de pessoas que entendem o verdadeiro valor que carregam dentro de si. 1. Acentue o que é seu. Encontre sua essência. No caminho da autovalorização, a prática de acentuar o que é seu é uma das mais poderosas. Em nossa essência, cada um de nós possui qualidades únicas, forças que nos definem e que muitas vezes permanecem escondidas sob as camadas das expectativas e pressões externas. Ao encontrar essa essência, você começa a desvendar quem realmente é. E a partir desse ponto, passa a se valorizar de forma genuína e inabalável. Marco Aurélio, em suas meditações, destacou que não devemos nos orgulhar para impressionar os outros, mas sim buscar o valor que existe em nós mesmos. Ele nos convida a enxergar que a verdadeira força não se baseia na aprovação de ninguém, mas na profundidade do nosso autoconhecimento. A prática estoica de valorizar o que é seu é um processo de olhar para dentro e reconhecer o que te torna único. Esta é uma tarefa de autodescoberta, onde você aprende a abraçar tanto suas qualidades quanto as limitações, encontrando beleza em ser quem você é, sem a necessidade de se comparar com outros. Esse exercício começa com perguntas simples, mas reveladoras. O que eu realmente valorizo? Quais são as características que me definem? Qual é o meu propósito? Reserve alguns minutos do seu dia para explorar essas questões em silêncio. Talvez no início, as respostas não sejam claras, mas com o tempo e a prática, você começará a identificar o que realmente importa para você. Essa autorreflexão ajuda a separar o que é essencial daquilo que é apenas ruído, trazendo à tona um senso de identidade que só você possui. Acentuar o que é seu também significa aprender a se respeitar. Quando você começa a enxergar o próprio valor, torna-se mais fácil estabelecer limites e dizer não ao que não contribui para o seu bem-estar. Essa capacidade de respeitar seu espaço e tempo reflete uma autovalorização autêntica. Epicteto, outro grande filósofo estoico, nos lembra que a liberdade vem quando paramos de buscar aprovação em coisas fora do nosso controle. Ao encontrar sua essência, você se liberta dessa necessidade de validação e começa a construir uma vida em que seu valor não depende das opiniões externas. Aceitar suas limitações faz parte do processo. O estoicismo nos ensina que a aceitação de quem somos, incluindo as áreas onde podemos melhorar, é o alicerce de uma autovalorização verdadeira.
Ser fiel à sua essência significa acolher tanto suas forças quanto as fraquezas, sem o desejo de ser algo que não é. Com essa prática, você verá que cada característica, cada traço e até mesmo cada vulnerabilidade compõem a sua identidade e contribuem para seu crescimento. À medida que você acentua o que é seu, notará que essa valorização interna cria uma fortaleza. Ao invés de buscar reconhecimento, sua segurança vem da autenticidade. Cada passo nessa jornada é uma afirmação de quem você é e do que valoriza. Com o tempo, a necessidade de validação se dissolve e o seu valor passa a ser determinado unicamente por você. Não importa o que o mundo espere ou exija, você conhece sua verdade e isso é o suficiente. Essa prática, então, é um convite a cultivar o que há de mais verdadeiro em você. A cada dia, ao reconhecer e acentuar sua essência, você constrói uma versão mais autêntica de si mesmo. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 2. Desfaça-se das aparências. Concentre-se no ser. Vivemos em uma era de aparências, onde o que é visto na superfície muitas vezes tem mais peso do que o que reside no interior. Somos julgados pelo que mostramos, pelo que possuímos, pelas imagens que projetamos para o mundo. No entanto, os antigos filósofos estoicos nos alertam sobre o perigo de viver apenas para agradar ou impressionar os outros. O verdadeiro valor não está em como somos percebidos, mas no que somos de fato. A prática de desfazer-se das aparências e concentrar-se no ser é um convite para ir além do superficial e nos conectarmos com a nossa essência. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, nos ensinou que o que importa é quem somos em essência, nossa integridade, nossa ética, e não aquilo que os outros pensam. Ele afirma: não busque ser admirado pelos outros, pois é como construir uma casa sobre a areia. Este é um conselho profundo que nos leva a questionar quanto de nossa energia, de nosso tempo, é investido em manter uma fachada. Quando buscamos a aprovação alheia, estamos, na verdade, entregando nosso poder e nossa paz. Com o tempo, essa busca incessante pela aceitação dos outros pode nos deixar desconectados de quem realmente somos. Concentrar-se no ser exige coragem. Requer o esforço consciente de abandonar a necessidade de agradar, de corresponder às expectativas externas e, em vez disso, buscar a verdadeira realização. Ao nos concentrarmos em quem somos, passamos a valorizar o que realmente importa: nossas virtudes, nosso caráter e nossa autenticidade. Sêneca, outro mestre estoico, nos lembra: quanto mais pensamos nos outros, mais nos afastamos de nós mesmos. E ele não poderia estar mais correto. O desejo de reconhecimento pode se tornar uma prisão invisível, onde a cada elogio nos sentimos mais presos e a cada crítica mais inseguros. Para cultivar essa prática, o primeiro passo é identificar quais aspectos de sua vida estão voltados para impressionar os outros. Pergunte a si mesmo: o que eu faço realmente para mim e o que eu faço para ser visto? Esse exercício pode ser revelador, pois muitas vezes nos damos conta de que nossas decisões, escolhas e até mesmo nossa aparência foram moldadas pelo desejo de agradar. Mas quando olhamos para dentro e nos conectamos com quem somos, sentimos a liberdade de ser autênticos. Uma maneira eficaz de começar a desfazer as aparências é reduzir a dependência da aprovação externa. Pode ser desafiador, mas tente diminuir o tempo gasto em redes sociais, por exemplo, um ambiente onde a comparação e a aparência muitas vezes predominam. Em vez disso, dedique um tempo para praticar a introspecção. Medite, escreva sobre o que você realmente valoriza e o que você deseja ser, independentemente do que os outros possam pensar. Pergunte-se: quais são os valores que realmente guiam minha vida? E
Quem sou eu quando estou sozinho, sem a necessidade de mostrar ou provar algo a alguém? Outra estratégia é aceitar-se completamente, incluindo as imperfeições e limitações. Ser humano é ser imperfeito, e essa é uma das belezas da vida. Ao abraçar nossas vulnerabilidades, estamos, na verdade, nos conectando com a nossa essência. O estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria está em aceitar as coisas como são, incluindo quem somos. Esse processo de aceitação fortalece a nossa identidade e nos permite nos concentrar no ser, em vez de tentar ser alguém que não somos. Concentrar-se no ser também é um ato de autovalorização. Ao reconhecer nossas próprias virtudes e agir com base nelas, estamos criando uma base sólida e inabalável. Não importa se outros nos veem ou se nos reconhecem. Quando sabemos nosso valor, não precisamos da aprovação dos outros para nos sentirmos completos. Como Marco Aurélio escreveu, lembre-se sempre de que o o outro pensa ou diz de você não importa. O que realmente importa é o que você pensa e faz em relação a si mesmo. Pratique a liberdade de ser quem você é, sem a necessidade de encantar ou impressionar. Concentre-se no seu caráter, na sua moralidade, nos princípios que escolheu para guiar sua vida. Ao fazer isso, você estará desfazendo o poder das aparências e construindo uma vida que é verdadeira, íntegra e plena. Afinal, ser quem somos é um dos maiores presentes que podemos nos dar. A verdadeira paz não está em ser visto, mas em ser autêntico. 3. Domine seus pensamentos. É o que controla sua realidade. A prática de dominar os próprios pensamentos é um dos pilares fundamentais do estoicismo. Para os estoicos, a mente é o centro do controle de toda a nossa experiência, e o que pensamos influencia diretamente como percebemos e reagimos ao mundo. Marco Aurélio disse, a vida é o que os nossos pensamentos fazem dela, enfatizando que os acontecimentos externos, por si só, não têm o poder de nos afetar. O que realmente molda nossa realidade é como escolhemos interpretar esses acontecimentos. Dominar os próprios pensamentos significa desenvolver a capacidade de manter o foco no que importa e evitar que fatores externos nos desviem da nossa paz e clareza mental. Mas dominar a mente não é um processo que acontece da noite para o dia. Ele exige prática e autoconhecimento, pois muitos de nossos pensamentos são automáticos, reações inconscientes a estímulos externos e internos. Essas reações vêm de crenças arraigadas, medos e ansiedades que carregamos, muitas vezes sem perceber. Por isso, o primeiro passo para dominar seus pensamentos é tornar-se consciente de como você pensa e do que ocupa sua mente diariamente. Tente observar seus pensamentos sem julgamento, como um espectador. Pergunte-se, este pensamento é útil? Ele me ajuda ou me prejudica? Está alinhado com meus valores e objetivos? Essa simples reflexão já começa a mudar o modo como reagimos a eles. O estoicismo nos ensina que a mente é um terreno sagrado. Quando deixamos pensamentos negativos ou limitantes crescerem em nossa mente, é como se estivéssemos poluindo esse espaço sagrado. Então, uma maneira de praticar o domínio mental é cultivar pensamentos que promovam crescimento, resiliência e autocompaixão. Ao identificar um pensamento negativo, tente substituí-lo por um mais positivo ou construtivo. Por exemplo, se você pensa não sou capaz, reformule para estou aprendendo e me aprimorando a cada dia. Isso não é uma negação da realidade, mas uma escolha consciente de focar no potencial que existe em você. Além disso, é importante entender que você não precisa acreditar em cada pensamento que surge. Somos seres racionais e, ao examinar um pensamento de forma crítica, podemos escolher não dar atenção a ele. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre eles. Portanto, quando surgir um pensamento perturbador ou autocrítico, questione-o. Esse pensamento reflete a realidade ou é apenas uma interpretação pessoal? Essa postura de questionamento é fundamental para romper o ciclo dos pensamentos negativos. Outra prática estoica poderosa é a da visualização negativa, conhecida como premeditatio malorum, ou antecipação dos infortúnios. Ao imaginar cenários desafiadores, estamos treinando a mente para lidar com eles de maneira mais serena e racional,
caso se tornem realidade. Essa prática, porém, não é para incitar o pessimismo, mas para reforçar o nosso autocontrole e resiliência diante das adversidades. Ao visualizar, pergunte-se: como eu reagiria? Que pensamentos eu teria? Como posso manter minha paz independente do que acontecer? Dessa forma, você prepara a mente para responder aos desafios com uma postura serena e controlada. Meditar sobre a impermanência também é outra ferramenta para dominar a mente. Quando entendemos que tudo na vida é transitório, emoções, pensamentos, situações, é mais fácil lidar com eles sem apego excessivo. Se um pensamento negativo surgir, lembre-se de que ele também passará, como tudo na vida. Essa perspectiva cria uma distância saudável entre você e seus pensamentos, permitindo que você escolha quais deles merecem sua atenção e quais podem ser deixados de lado. A prática diária de dominar os pensamentos é libertadora. A cada pensamento controlado, você constrói uma realidade mais estável e alinhada com seus valores. Isso exige atenção plena, mas com o tempo, sua mente se fortalece e torna-se mais resistente às influências externas. Cultive uma mente focada, resiliente e serena, e você verá que a realidade, de fato, será uma expressão dos pensamentos que você decide nutrir. Ao tomar o controle dos seus pensamentos, você assume o controle da sua vida, transformando cada experiência em uma oportunidade de crescimento e valorização pessoal. 4. A voz da razão. Ouça-a acima de tudo. No silêncio de uma mente tranquila, há uma voz que raramente nos abandona, a voz da razão. No entanto, para muitos, essa voz é abafada pelas distrações externas, pelas expectativas sociais e pela pressão de agradar aos outros. Para os estoicos, a razão é a essência da natureza humana, um presente que nos foi dado para guiar nossas decisões e direcionar nossas ações. Como uma bússola interna, a razão nos permite enxergar as coisas como realmente são, sem a distorção de emoções passageiras ou julgamentos superficiais. No caminho para descobrir o seu verdadeiro valor, dar ouvidos a essa voz é essencial. Ouvir a razão requer coragem e um nível profundo de autoconsciência, pois a verdade nem sempre é agradável ou conveniente. No entanto, como dizia Sêneca, a razão é o caminho para a virtude. Para o estoicismo, a razão é a qualidade que nos aproxima da paz interior, uma paz que não depende das circunstâncias, mas da capacidade de ver as coisas como elas são e não como gostaríamos que fossem. Quando nos permitimos escutar essa voz, passamos a tomar decisões mais sábias, mais alinhadas com quem realmente somos e menos influenciadas pelas opiniões e julgamentos externos. Esse é o primeiro passo para construir uma vida em que você reconhece e valoriza seu próprio potencial. É importante entender que ouvir a razão não significa ignorar completamente nossas emoções. Pelo contrário, a sabedoria está em acolher as emoções e, ao mesmo tempo, deixar que a razão as guie. Imagine uma situação em que você sente uma grande vontade de reagir impulsivamente. Talvez seja uma crítica que recebeu ou uma frustração que não esperava. Em vez de ceder à reação imediata, a prática estoica sugere que você pare, respire e consulte a sua razão. Pergunte a si mesmo: essa reação está alinhada com meus valores? Ela representa a pessoa que quero ser? Ao fazer isso, você cria um espaço para a razão intervir, permitindo que suas ações reflitam sua verdadeira essência. A razão, para os estoicos, é como um mestre interno que nos ensina a praticar a virtude em todas as situações. Epicteto nos lembra que não são os eventos que perturbam os homens, mas sim os julgamentos que fazem sobre eles. Esse ensinamento nos convida a observar como interpretamos as situações que encontramos. Ao cultivar o hábito de ouvir a razão, deixamos de ser vítimas de nossas circunstâncias e passamos a ser mestres de nossas respostas. Em vez de reagir impulsivamente, respondemos com clareza e ponderação, fortalecendo nossa autoconfiança e nosso senso de valor próprio. A voz da razão também nos ajuda a enfrentar desafios e adversidades. Em momentos de dificuldade, nossa mente pode ser facilmente invadida por pensamentos negativos e dúvidas. Quando estamos ansiosos ou sobrecarregados, a razão pode parecer distante. No entanto, são exatamente nesses momentos que ela se torna mais necessária.
Ao praticar o autocontrole e lembrar a si mesmo dos seus valores, você acessa uma força interna que te ajuda a enfrentar qualquer dificuldade com dignidade e serenidade. Esse é o poder da razão. Ela nos mantém ancorados em nossa essência, mesmo quando as circunstâncias externas parecem fora de controle. Aprender a ouvir a razão também significa se tornar mais autêntico. A razão nos conecta com a nossa verdade, ajudando-nos a viver de acordo com quem realmente somos e não com o que os outros esperam de nós. Imagine que você tem um objetivo importante, mas encontra resistência ao longo do caminho. Se você ouvir apenas as vozes externas, poderá ser facilmente desencorajado. Contudo, ao ouvir a razão, você perceberá que o que realmente importa é estar alinhado com o seu propósito e com a sua essência. Isso permite que você valorize suas próprias escolhas e respeite seu caminho, independentemente das opiniões alheias. Ao praticar a escuta da razão, você fortalece a sua resiliência e se torna mais fiel a si mesmo. Valorizar a voz da razão é valorizar a si mesmo, pois é através dela que você descobre o que realmente importa, evitando que emoções efêmeras ou influências externas desviem seu curso. Na jornada estoica, a razão não é apenas uma ferramenta. Ela é o próprio caminho para o autoconhecimento e a verdadeira liberdade. 5. Liberte-se do que é externo. Encontre o que é interno. Em nossa busca por valor e sentido, é comum olharmos para o que está à nossa volta. Acreditamos que o mundo externo, opiniões, validações, bens materiais, pode definir quem somos. Mas o estoicismo nos ensina justamente o oposto. Nosso valor não está fora de nós, mas dentro, nas profundezas daquilo que somos em nossa mente e em nosso espírito. Quando compreendemos e abraçamos essa verdade, libertamo-nos das amarras de uma vida regida pelo olhar alheio e pelo que o mundo impõe como sendo valioso. Para entender a prática de valorizar o interno, precisamos primeiro examinar o que significa deixar de lado o que é externo. Imagine que todos os julgamentos, críticas, elogios e expectativas dos outros são como tempestades passageiras. Elas vêm e vão, influenciadas por inúmeros fatores que muitas vezes não têm nada a ver conosco. Essas tempestades não deveriam determinar a maneira como nos vemos, porque são transitórias, voláteis e muitas vezes superficiais. Sêneca nos lembra: nada nos controla tanto quanto o que permitimos nos afetar. Assim, é vital reconhecer que só o que está dentro de nós é imutável. Deixar o externo de lado não significa que devemos ignorar o mundo ou nos isolar, mas que não devemos basear nosso valor nessas variáveis incontroláveis. Quando ficamos excessivamente focados no que os outros pensam ou no que esperam de nós, acabamos distorcendo nossa própria visão e nos perdendo. Ao invés disso, volte-se para o que você controla: suas ações, pensamentos e reações. Um estoico acredita que o verdadeiro valor está em uma mente inabalável, uma força interior que não depende de circunstâncias. Essa é a chave para viver em paz e equilíbrio. Para fortalecer o seu valor interno, comece com a prática da introspecção. Pergunte-se: quais são os valores que considero mais importantes? O que realmente me define? Quando começamos a responder essas perguntas com honestidade, vemos o que realmente importa. Por exemplo, você pode perceber que o valor não está em acumular coisas ou agradar pessoas, mas em ser justo, em cultivar a bondade, a coragem e a sabedoria. Estas são virtudes que nunca podem ser retiradas, porque nascem da sua essência e não de fatores externos. Outro aspecto crucial dessa prática é aprender a observar suas reações. Quando alguém o critica, como você se sente? E quando o elogiam, você se sente mais valorizado? Em ambas as situações, reflita e questione se sua reação é natural ou se ela representa uma dependência dessas influências externas. Epicteto dizia que não é o que acontece a você, mas como você reage a isso que importa. Este é o ponto central. Ao invés de permitir que o mundo determine seu valor, você escolhe manter-se centrado, sabendo que sua paz e seu valor estão enraizados em algo maior do que o transitório. Para aplicar essa prática em sua vida, comece cada dia com uma meditação simples. Feche os olhos e visualize uma muralha sólida,
representando seu mundo interno. Imagine que, além dessa muralha, as opiniões, elogios ou críticas dos outros chegam como ventos fortes, mas não podem penetrar. Você está em paz, seguro dentro de sua fortaleza interna. Construa essa visão diariamente e, aos poucos, ela se tornará uma realidade psicológica. Não se trata de evitar emoções ou ignorar o que acontece ao redor, mas de reforçar sua conexão com aquilo que você realmente controla. A prática da introspecção e da construção de um valor interno também tem um efeito positivo em nossos relacionamentos. Quando não estamos à mercê das opiniões dos outros, podemos nos relacionar de forma mais genuína. Não precisamos moldar nosso comportamento para agradar ou impressionar, mas apenas para agir de acordo com nossos próprios valores e princípios. Isso cria relações autênticas, baseadas no respeito e na sinceridade. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está na independência emocional e que, ao nos livrarmos das expectativas externas, permitimos que nossa verdadeira essência brilhe. Lembre-se de que esta prática é um processo constante. Pode haver dias em que você se sentirá abalado, em que a opinião alheia parecerá muito importante. Nesses momentos, volte a esta prática, reconecte-se com seu valor interno e lembre-se de que o poder está sempre em suas mãos. Valorize o que é inabalável e eterno, seu caráter, sua mente e seu espírito. É aí que reside o seu verdadeiro valor, e nada no mundo externo pode tirar isso de você. 6. Defina o seu propósito, alimente-o com vigor. Definir um propósito é como plantar uma semente que, ao ser nutrida e cuidada, cresce e se torna um pilar central em nossa vida. Sem propósito, estamos à deriva, navegando sem destino, facilmente arrastados pelos ventos e correntes das circunstâncias externas. Mas, ao contrário, com um propósito claro, cada ação ganha sentido, cada desafio se torna um passo adiante e cada pequeno avanço fortalece nossa trajetória. O estoicismo nos ensina que ter um propósito nos torna fortes e resilientes diante das dificuldades. Não se trata de buscar um propósito grandioso aos olhos do mundo. Na verdade, o propósito mais autêntico é aquele que nos dá paz e que ressoa com nossa essência. Ter um propósito é o que nos ajuda a ver o valor e o sentido em cada momento, mesmo nos dias difíceis. Para descobrir esse propósito, comece refletindo sobre o que te move e te inspira de verdade. Pergunte a si mesmo, o que realmente importa para mim? O que quero deixar como legado ou que contribuição quero oferecer ao mundo? Esse propósito não precisa ser algo complexo ou abstrato. Às vezes é algo simples, como ser uma pessoa que cultiva a bondade ao seu redor, alguém que traz alegria para as pessoas ou que encontra beleza na simplicidade da vida. A chave é que seja um propósito que te fortaleça, que te dê motivos para levantar todas as manhãs, algo que aqueça seu coração e ilumine seu caminho. No estoicismo, alimentar seu propósito significa vivê-lo em cada escolha que faz, em cada ação do dia a dia. Imagine que o propósito é uma chama interna. Ela precisa de combustível constante para não se apagar. Esse combustível vem da atenção que você dedica ao que realmente importa para você. Se o seu propósito é ser uma pessoa de paz, então cultive essa paz nas pequenas interações, em momentos de silêncio, na forma como lida com os desafios. Se o seu propósito é a sabedoria, dedique-se a aprender algo novo todos os dias, a questionar suas próprias crenças e a buscar sempre a verdade. Alimentar o propósito também significa afastar-se de distrações que podem te afastar do que é essencial. Vivemos em uma era onde somos constantemente puxados para todos os lados: redes sociais, opiniões alheias, comparações, o medo de perder algo. Mas, com um propósito claro, fica mais fácil filtrar o que realmente importa e o que pode ser deixado de lado. Como disse Marco Aurélio, pense em quantas coisas você evita ao se concentrar apenas no essencial. Esse conselho é mais atual do que nunca. Para manter seu propósito vivo, crie rituais diários ou semanais que te ajudem a se conectar com ele. Pode ser um momento de reflexão no início ou no final do dia, uma prática de meditação ou um exercício de gratidão. Pequenos momentos como esses trazem o propósito para o presente, permitindo que ele seja uma força ativa em sua vida, não apenas uma ideia distante. No entanto, é natural que, com o tempo, sua percepção sobre seu propósito se refine ou até mude.
Estamos em constante evolução, e isso é algo positivo. Se sentir que o que antes te motivava já não faz mais tanto sentido, permita-se reavaliar. O estoicismo nos ensina que a mudança é parte da vida. Nosso propósito, assim como nós, também pode se transformar. O importante é manter-se fiel a essa busca, a esse desejo genuíno de encontrar sentido na vida e agir em harmonia com o que ressoa com você. Alimentar o propósito é também lembrar-se de sua humanidade. Haverá dias em que você se sentirá distante dele, momentos em que as dificuldades parecerão ofuscar tudo. É nesses momentos que o estoicismo oferece uma perspectiva valiosa. Lembre-se de que o que você controla é sua atitude, sua persistência. Nem sempre o caminho será claro ou fácil, mas se você se lembrar de seu propósito e continuar avançando, encontrará forças renovadas para seguir em frente. Então, defina seu propósito. Alimente-o com vigor, com cada ação, com cada escolha, com cada pensamento que fortaleça essa chama interna. Afinal, seu propósito é sua essência manifestada em vida. Ele é o reflexo do valor que você reconhece em si mesmo e que oferece ao mundo, entendo. Vamos tornar essa reflexão mais leve e acessível, mantendo uma linguagem mais natural e cotidiana. 7. Apenas o essencial. Deixe ir o supérfluo. Na nossa busca por valorizar o que realmente importa, um dos passos mais libertadores é o de aprender a deixar ir o que não agrega. O estoicismo nos lembra que nosso verdadeiro valor não está nas coisas que acumulamos ou na aprovação que buscamos, mas sim no que carregamos em nosso interior, nossa essência, nossa paz, nossa clareza de propósito. Quando aprendemos a discernir entre o que é essencial e o que é supérfluo, começamos a nos libertar de pesos desnecessários, abrindo espaço para aquilo que realmente faz diferença na nossa vida. Quantas vezes você já se viu preso a coisas que, no fundo, sabe que não são tão importantes? Pode ser uma opinião alheia que você carrega como se fosse um fardo, ou um objeto que guardou por anos, mas que não traz nenhuma utilidade real. Pode até ser uma amizade que, em vez de agregar, só esgota sua energia. O estoicismo nos convida a olhar para cada um desses aspectos e nos perguntar: isso realmente me serve? Isso acrescenta algo ao meu propósito ou está apenas ocupando espaço? Quando escolhemos nos livrar do supérfluo, estamos fazendo uma espécie de limpeza interna, quase como uma arrumação da casa. Imagine, por exemplo, um quarto que está cheio de tralhas. Fica difícil se movimentar, pensar com clareza, sentir-se bem naquele espaço. Da mesma forma, nossa mente e nosso coração precisam de espaço para respirar. Essa prática de desapego não é apenas sobre coisas físicas, é também sobre ideias, preocupações, expectativas, tudo aquilo que muitas vezes carregamos sem nem perceber o peso. Deixar ir, no entanto, não é um processo fácil. Em muitos casos, temos laços emocionais com aquilo que é supérfluo, e desapegar significa abrir mão de certas seguranças. Mas aqui entra uma verdade estoica profunda. O que realmente vale para nós é o que permanece quando tudo o resto se vai. Se formos honestos, grande parte do que mantemos por perto está ligado ao medo. Medo de ficar sozinho, medo de parecer menos, medo de desapontar alguém. Marco Aurélio nos lembra que as coisas externas não podem tocar a alma, nem movê-la. Ela é apenas afetada pelo que ela escolhe. Assim, ele nos encoraja a escolher com mais consciência o que realmente queremos guardar. Praticar o desapego nos ajuda a ver o que é verdadeiramente valioso. Pense em uma amizade que te faz bem, que está sempre ao seu lado, sem cobranças ou aparências. Esse tipo de relação é essencial. Agora, compare com aquela outra que te deixa ansioso ou que traz cobranças demais. Esse tipo de laço, por mais que tenhamos afeto, muitas vezes é um peso. O mesmo vale para bens materiais e até para atividades que consumimos em excesso, como redes sociais, que podem ser fontes de ansiedade e distração. Deixar o supérfluo significa priorizar o que realmente te faz crescer, o que te ajuda a ser a pessoa que você deseja se tornar. O estoicismo nos ensina a valorizar o que é duradouro. O que realmente importa é o que permanece dentro de nós, independente do que está acontecendo ao redor. Aprender a ver o essencial significa que, com o tempo, a busca por validação, por posses, por opiniões externas, começa a perder força.
O que realmente importa é a paz de saber que você é suficiente, exatamente como é, sem precisar de nada extra para te completar. Ao aplicar essa prática em sua vida, pergunte-se constantemente: isso é essencial para mim? E deixe que as respostas guiem suas escolhas. Ao se desapegar do que não precisa, você vai notar que sobra mais tempo, mais energia e mais clareza para o que realmente importa. Esse é o poder de viver com foco no essencial. Descobrir o valor de uma vida que não depende do excesso, mas da qualidade do que cultivamos. 8. Valorize seu esforço, não apenas o resultado. No mundo de hoje, estamos constantemente cercados por uma pressão esmagadora para buscar resultados, alcançar metas, provar nosso valor de maneira tangível. Isso, muitas vezes, nos leva a colocar toda a nossa autoestima e felicidade naquilo que conseguimos ou deixamos de conseguir. Mas e se a verdadeira realização não estivesse no que conquistamos, e sim no esforço que colocamos em cada passo da jornada? A filosofia estoica nos ensina que o valor real de nossas ações não está somente no resultado final, mas na dedicação que empregamos ao longo do processo. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos lembra que a virtude está no esforço, não na glória. Para ele, o verdadeiro valor humano está no caminho que escolhemos trilhar, na energia e compromisso que colocamos em cada ação, independentemente de chegarmos ou não ao objetivo esperado. Vamos imaginar um cenário comum. Você decide correr uma maratona. O grande objetivo, claro, é cruzar a linha de chegada, mas ao longo do caminho você enfrentará uma série de desafios, desde treinos intensos até o desgaste físico e mental. Se você se focar apenas em cruzar a linha final, poderá acabar perdendo de vista os pequenos avanços, as batalhas vencidas diariamente, as manhãs em que levantou cedo para treinar mesmo com cansaço, a disciplina em cuidar da sua alimentação e descansar. Cada um desses momentos, essas pequenas vitórias diárias, é onde reside o valor do seu esforço, mesmo que por qualquer motivo você nunca venha a cruzar a linha de chegada. Se o seu foco estiver apenas no resultado, o que acontece se ele não for alcançado? A sensação de fracasso pode surgir, e com ela, o desânimo e a dúvida sobre seu próprio valor. É como construir um edifício inteiro e nunca perceber a beleza de cada andar, só porque você ainda não chegou ao topo. Valorizar o esforço significa, então, reconhecer que o processo é uma conquista em si, uma série de passos que fortalecem o nosso caráter, nossa disciplina e nosso autoconhecimento. Essa prática também pode ser uma forma poderosa de cultivar a resiliência. Quando damos valor ao nosso esforço, estamos nos blindando contra as frustrações inevitáveis que surgem ao longo do caminho. Imagine que você está se dedicando intensamente a um projeto e que, no final, ele não gera o resultado esperado. Se você aprendeu a valorizar seu esforço, vai conseguir reconhecer o aprendizado e as habilidades desenvolvidas ao longo do processo, em vez de deixar a decepção dominar o seu ânimo. Você entenderá que o valor da sua jornada não está em um único desfecho, mas em tudo o que foi construído internamente. Ao valorizar o esforço, você se torna mais compassivo consigo mesmo. Muitas vezes, somos nossos próprios críticos mais severos, menosprezando nossos avanços, porque ainda não alcançamos a meta final. Quando aprendemos a dar valor ao caminho, olhamos para nós mesmos com mais compreensão e respeito. Reconhecemos que cada passo tem sua importância, que cada esforço é digno de apreciação. Isso nos ajuda a cultivar uma autoestima mais sólida, menos dependente de validações externas ou de resultados específicos. Ao se concentrar no esforço e não apenas no resultado, você abre espaço para o crescimento genuíno. Afinal, quando o foco está apenas no fim da jornada, podemos cair na tentação de tomar atalhos, buscar soluções rápidas que nos afastem da essência do que realmente queremos construir. Já quando estamos atentos ao esforço, aprendemos a valorizar cada passo, a cada erro e acerto, e com isso nos tornamos pessoas mais completas e verdadeiras. Dê-se a chance de refletir: onde estou colocando o valor da minha jornada? Consigo apreciar o caminho que trilhei até aqui, ou tenho olhado apenas para o que ainda não conquistei? Como posso mudar minha perspectiva para valorizar cada esforço que tenho feito? Ao praticar essa mudança de olhar, você começa a encontrar paz no caminho,
em vez de uma ansiedade constante por um destino que está sempre à frente. Isso é libertador, porque nos ensina a estar presentes, a realmente viver cada experiência como ela é. E no final das contas, é essa presença, esse compromisso com o nosso próprio crescimento que define o nosso verdadeiro valor. Lembre-se, cada passo, cada tentativa, cada momento de dedicação é, por si só, um motivo de orgulho. Você está construindo algo, e isso já é um grande feito. 9. Fortaleça seu caráter. Ele é seu escudo e sua essência. O caráter é a base de quem somos, a espinha dorsal que sustenta nossas ações, nossas escolhas e o impacto que deixamos no mundo. Fortalecer o caráter é, acima de tudo, construir um alicerce sólido que nos guia, especialmente em momentos de turbulência e incerteza. Ao cultivar o caráter, estamos investindo naquilo que não pode ser abalado, no núcleo do nosso ser que permanece forte diante das adversidades. Como disse Marco Aurélio, o que está em nosso poder? Nosso caráter, nossa mente e nossas atitudes. No fundo, essa é a verdadeira essência de quem somos. Mas o que significa na prática fortalecer o caráter? Primeiramente, fortalecer o caráter é agir com integridade. Integridade não é apenas fazer o que é certo quando alguém está olhando, mas também quando ninguém vê. É a bússola interna que mantém nossos valores e princípios, guiando-nos pelo caminho que acreditamos ser o correto, independentemente das circunstâncias. É fácil ceder às influências externas, especialmente quando elas prometem um caminho mais rápido ou menos trabalhoso. Mas fortalecer o caráter é, muitas vezes, um ato de resistência, uma decisão consciente de honrar aquilo que acreditamos, mesmo quando é tentador seguir por um atalho. Fortalecer o caráter também significa ter empatia e compaixão, não apenas para com os outros, mas também consigo mesmo. Muitas vezes, somos rápidos em julgar ou culpar, mas parte de ter um caráter forte é reconhecer que todos somos falhos e todos enfrentamos lutas internas e desafios pessoais. A compaixão nos permite agir de forma mais humana e compreensiva, e isso fortalece nosso caráter porque nos impede de endurecer a alma. Afinal, um caráter realmente forte é maleável, é flexível o suficiente para entender o outro lado, mas rígido o suficiente para não perder sua própria identidade. Cultivar um caráter forte envolve aceitar a responsabilidade pelas próprias escolhas. O estoicismo nos ensina que somos responsáveis por nossa vida e que nossas ações têm consequências, sejam elas boas ou ruins. Quando assumimos a responsabilidade, não apenas pelos nossos acertos, mas também pelos nossos erros, estamos moldando um caráter sólido, enraizado na verdade e na transparência. É um ato de coragem dizer errei, mas é nesse reconhecimento que encontramos a oportunidade de crescer, de aprender e de evoluir. Cada experiência, cada erro e cada acerto adicionam uma camada ao nosso caráter, fazendo com que ele se torne mais robusto, mais sábio. Um caráter forte também implica resiliência. A vida é cheia de altos e baixos, e um caráter verdadeiramente forte é aquele que não se quebra diante das dificuldades. Em vez disso, ele se adapta, ele aprende, ele se transforma. A resiliência nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma força dentro de nós que é inquebrável, uma centelha que nos impulsiona a continuar. E é através dessa resistência que o caráter se fortalece, pois cada vez que enfrentamos um obstáculo e o superamos, estamos adicionando uma nova camada de coragem e determinação à nossa essência. E talvez o mais importante, fortalecer o caráter é cultivar a humildade. A humildade nos lembra que, por mais que possamos conquistar, sempre há algo para aprender. Sempre há espaço para crescer. Um caráter humilde é aquele que reconhece suas próprias limitações, que não busca dominar ou humilhar os outros, mas que encontra valor em elevar aqueles ao seu redor. A humildade nos impede de cair nas armadilhas do orgulho, do ego, e nos mantém conectados com o que realmente importa: o nosso crescimento interno, o nosso desenvolvimento como seres humanos. No final das contas, fortalecer o caráter é um compromisso diário, uma prática contínua que nunca termina. É um esforço para ser melhor do que fomos ontem, para agir com integridade, para aceitar nossos erros, para ser resiliente e humilde. A recompensa? Um escudo inabalável que nos protege das tempestades da vida e uma essência verdadeira que reflete nossa melhor versão.
Como disse Epicteto, o caráter não é algo que se compra, é algo que se constrói. Que você possa, dia após dia, reforçar esse escudo que te protege e essa essência que revela o que há de mais genuíno em você. Chegamos ao final dessa jornada de descobrimento e fortalecimento pessoal. Se você ficou comigo até aqui, já deu um passo enorme em direção a uma vida mais consciente, baseada em princípios sólidos que realmente valorizam quem você é. A partir dessas práticas estoicas, você tem agora ferramentas para construir uma base firme, uma fortaleza interior que não se abala com as circunstâncias externas. Porque o verdadeiro valor, aquele que realmente importa, vem de dentro. Se esse conteúdo te trouxe inspiração ou te fez refletir sobre como você pode se valorizar ainda mais, deixe seu comentário com a frase secreta: até o fim. Quero saber quem compartilhou cada momento dessa jornada comigo e está disposto a aplicar essas práticas no dia a dia. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se juntar à nossa comunidade e continuar acompanhando conteúdos que vão além, que te desafiam a crescer e a se tornar sua melhor versão. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa redescobrir o próprio valor. Espero você no próximo vídeo. Até breve.